Pode ir, Josué. Boa noite a todos. Meu nome é Josué e com muita alegria nós, da Liga de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis, damos continuidade às atividades do segundo webinar Ciência FUNEP. E eu vou pedir para o Eike apresentar o palestrante da noite. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Me chamo Eike, sou atual secretário da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia de Penápolis. E é com imenso prazer que eu anuncio aqui uma aula ministrada pelo Dr. Roberto Narron. Ele tem graduação em Medicina pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Medicina do Exercício e do Esporte, residência médica em Ortopedia e Traumatologia, mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Clínica Médica, doutorando em Neurociência pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ex-coordenador das ações médicas do Comitê Olímpico do Brasil, COB, de 2014 a 2020, membro da Comissão de Remo Paralímpico da Federação Internacional de Remo, pertence ao corpo editorial da revista Arquivos FRJ, Rio de Janeiro, tem atuação principal nos seguintes temas: esporte, ortopedia, classificação paralímpica, fisiologia, engenharia biomédica. Classificador paralímpico internacional das confederações internacionais de remo e triatlo nas especialidades médico e técnico, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Esporte, membro do corpo diretor da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, SBME, e da Sociedade Paulista de Medicina Desportiva e Esporte. Também ele faz parte da Sociedade Paulista, Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro. Dr. Roberto Narron, é um prazer tê-lo aqui. O senhor é um dos nossos palestrantes também do Congresso Acadêmico de Ciências Médicas e Esportes, dessa edição. A palavra é toda do senhor. Muito obrigado, Josué, e a todos os presentes, obrigado. É sempre um pouco desafiador fazer alguma palestra online, mais ainda de forma assíncrona, porque eu acho que a gente perde a parte mais interessante, que não é a palestra, é a discussão, mas entendo que é o que é possível hoje. Por outro lado, fico contente da gente, mesmo à distância, mesmo numa sexta-feira à noite, poder discutir um pouquinho com vocês. Bom, vou sincronizar aqui a apresentação e tentar usar esse tempo para a gente discutir um pouco desse tema. Vocês me convidaram para falar do tema de dor tardia, ou Delayed Onset Muscle Soreness, e o objetivo é como tratar, mas eu provavelmente vou falar mais com vocês de como não tratar. Então, para a gente conversar um pouquinho disso, espero que depois da apresentação consiga provocar algumas dúvidas nos presentes, que a gente consiga, junto com esse tempo, discutir um pouquinho. Bom, Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS, também conhecida como dor tardia. Classicamente, ela é relatada após uma atividade de alta intensidade, ou uma atividade ou cada um desses, né? Porque ou sempre inclui ou, mas de qualquer maneira, ou uma atividade excêntrica. Atividade excêntrica já é uma discussão bastante grande, porque não existe uma contração excêntrica. Por definição, isso não existe, eu não posso contrair de forma excêntrica. Então, onde é que vem isso? E por que isso é relevante já desde o início? Porque eu só tenho uma contração excêntrica quando o músculo está fazendo força numa direção, ele está sendo distendido em outra. Então, quando a gente vai pensar lá nas proteínas contráteis, o que eu tenho é basicamente proteína contrátil ligada, e eu estou fazendo esse desligamento por uma força maior do que a capacidade dela naquele momento, ou pela unidade, pelo recrutamento total das fibras. Então, eu tenho algumas fibras em contração e outras não ainda recrutadas, então eu desorganizo isso. Então, por N motivos, contração excêntrica, ou movimento excêntrico, ou atividade excêntrica, que deveria ser o nome certo, é que mais causa esse tipo de lesão, e não só esse tipo de lesão, como outras lesões. E uma atividade não costumeira, que é o clássico: eu não faço atividade física há muito tempo, eu faço e decido mudar de atividade física e fiquei com aquela dor no dia seguinte. Então, é disso que a gente está falando, e numa ponta do sedentário, que é a vivência do nosso dia a dia de consultório, mas na outra, um atleta de ponta que treinou
ou que competiu, que foi no seu máximo, ou que passou do seu máximo no meio da competição, não conseguiu completar e ficou com essa dor depois da atividade física. É um excelente modelo de estudo, tanto para remodelamento muscular, quanto para toda a adaptação ligada à atividade física. Alguns modelos de estudo são um pouco interessantes para isso, por exemplo, provas de ultramaratona, provas de potência máxima, onde se disputa um atleta com outro, provas de corrida 100 metros, ou provas de atividade física, onde eu tenho o esgotamento máximo do voluntário, do indivíduo, para isso. Então, é um modelo bastante usado, até porque na prática, no dia a dia, quem lida com o atleta vive esse tipo de fenômeno, então tem vários modelos que levam a isso. Tá? E tem, como eu disse, a relação com a adaptação ao exercício. Então, claro que não existe só adaptação muscular, a gente está falando aqui da muscular, mas a gente vai falar um pouco dessas inter-relações também daqui a pouquinho. Bom, se a gente está falando de DOMS, a gente está falando de dor. Eu tenho a dor, ela é dor tardia, ela tem um componente de dor. Eu consigo clinicamente ver calor e rubor com edema e impotência funcional. Senhores, eu estou falando de inflamação. Então, separar DOMS de inflamação seria um absurdo por si só, e o que eu vou tentar trazer para vocês é essa discussão aproximando DOMS de inflamação e como é que a gente trata e onde estão os erros do tratamento. Por que não tratar a inflamação? Essa deveria ser a primeira pergunta. Inflamação, a gente trata. Qual é a diferença de tratar a inflamação de DOMS para tratar a inflamação de um trauma? Ou uma doença infecciosa que causa inflamação? Eu tenho que tratar a inflamação. Será que é sempre assim? Bom, quando tratar a inflamação aqui deve ser a pergunta. Por quê? Quando a gente está discutindo se eu trato a inflamação o tempo todo, eu esqueço que a inflamação é um processo que ele é inflamação pró-inflamatória e inflamação anti-inflamatória. E se eu combato a inflamação ainda no período pró-inflamatório, eu posso atrapalhar a sinalização pró-inflamatória que dispara os processos anti-inflamatórios fisiológicos. Então, eu torno a fase inflamatória mais crônica. Eu aumento o tempo dessa fase, eu atrapalho essa sinalização. E quando eu tenho uma doença que causa risco para o indivíduo, isso é especialmente importante. Um trauma, acidente automobilístico, ou mesmo na atividade esportiva, queda, ou esportes de trauma. Mas quando eu estou pensando na adaptação, lembrar que essa mesma adaptação, essa mesma sinalização, é a sinalização que vai causar adaptação à atividade física. Então, muito mais do que por que tratar a inflamação, não é uma discussão se nós médicos devemos tratar dor do indivíduo, claro que nós devemos, mas a pergunta deve ser, será que a gente sempre deve tratar? Qual é o preço que a gente está pagando quando a gente trata esse indivíduo? Antes dela acontecer, essa é a resposta ideal para essa pergunta, porque a gente deveria tratar as coisas por prevenção. Então, a gente vai rodar bastante e voltar exatamente no final da aula nesse ponto. Qual é o processo que a gente está falando? A gente está falando de processos inflamatórios. A gente está falando da ação de anti-inflamatórios, sejam eles não esteroidais, sejam eles esteroidais, nessa via e aonde isso acontece. E aí a gente vai lembrar bastante do papel dos glicocorticoides lá em cima na via do ácido araquidônico, onde ele causa um desbalanço menor entre esta parte da equação e esta parte da equação, porque ele tem uma capacidade, mesmo que ele tenha o nível de COX de inibir, mas ele tem uma capacidade de inibir a via lá em cima, então ele causa um menor desbalanço, enquanto anti-inflamatórios não esteroidais têm quase que por excelência a capacidade de agir neste lado da via. Então, se a gente pensar um pouquinho, esse lado vai estar mais inibido do que qualquer outro lado da via. Então, isso também vai causar um deslocamento da via para este lado da equação. Isso é bastante importante para a gente encadear o raciocínio ao longo da aula e para a gente entender o quanto, para adaptação muscular, eventualmente os anti-inflamatórios não esteroidais são os grandes vilões, caso utilizados em época errada. O que eu não estou dizendo que o uso de glicocorticoide é a escolha. Não é a escolha, por N outros motivos e N outros efeitos colaterais. Só na largada, a capacidade anti-inflamatória dos glicocorticoides é maior, mas a capacidade analgésica dos anti-inflamatórios não esteroidais, por alguns motivos e outras vias, tende a ser maior.
ambos agem principalmente nas dores inflamatórias. As dores podem ser de vários tipos, mas a gente está falando da inibição inflamatória da dor, mas existem receptores específicos dos anti-inflamatórios não esteroidais, dos quais os glicocorticoides não têm. Então, se a gente está falando para tratar dor e por N motivos, a gente está falando do uso corriqueiro, do uso na clínica dos anti-inflamatórios não esteroidais, é deles que a gente vai falar mais quando a gente vai falando do tratamento, por N motivos, inclusive pela falta de evidência do uso de glicocorticoide, quando a gente está falando de DOMS e os efeitos colaterais, com certeza, presentes nessas substâncias. Bom, então corticoide a gente já falou que não é uma droga de indicação, apesar de sim, se a gente estiver falando sobre o ponto de vista e só sobre esse ponto de vista, de atrapalhar o ganho pela atividade física, ele seria teoricamente menos agressivo, mas os outros efeitos colaterais não justificam seu uso, e o efeito clínico, com certeza, é bastante baixo comparado a outros medicamentos, inclusive aos anti-inflamatórios não esteroidais. A gente já vai começar, então, a discutir que os grandes medicamentos usados para isso são os anti-inflamatórios não esteroidais, se eles devem ser tópicos ou sistêmicos. E a gente vai discutir um pouquinho da diferença clínica encontrada entre os tópicos e os sistêmicos, e depois discutir o porquê que essa diferença é encontrada. Mas não é discutível se um anti-inflamatório diminui a inflamação. Se diminui a inflamação, se essa é uma dor inflamatória, com certeza a gente vai ter uma parte dele com melhoras dos sintomas de dor. Então, não cabe muito a discussão se anti-inflamatório diminui a inflamação e, obviamente, diminui a dor inflamatória. Sim, ele diminui. O problema é o que preço a gente paga por isso. Por que não tratar a inflamação? Basicamente, porque a inflamação é um processo constitutivo da adaptação muscular, adaptação essa ao exercício físico. Para a gente já dar um highlight do que eu quero trazer para vocês, eu trouxe um fluxograma de decisão de um artigo, onde só lá no final, só se todos os outros não forem respondidos, eu tenho a resposta do usar o anti-inflamatório. Para todas as outras questões, a gente não deveria usar anti-inflamatório. Olha que curioso. Na inflamação aguda, se ela não é uma doença realmente que vai causar um problema, volto a dizer, trauma é um exemplo clássico, mas se a gente está falando de DOMS, a gente tirou trauma, então voltando à nossa questão, então a dor tardia ou a dor do esforço, se ela é aguda, ela não deveria ser usada, ela não é recomendada, basicamente porque pelo que a gente falou e vai detalhar daqui a pouquinho, porque isso atrapalha o ganho de esportivo, o ganho fisiológico com a atividade física. Outros agentes tópicos, então esses estudos são basicamente pensados nos sistêmicos. Você tem que entender que o tópico ele vai ter uma ação celular local. Então ele pode não ter tanta ressalva sobre a atuação sistêmica, mas celularmente de forma local é basicamente a mesma coisa. E é interessante porque eu posso ter mais resposta tópica, porque a concentração local é maior e eu tenho respostas sistêmicas menores, mas mesmo assim, para aquele local, e obviamente dependendo do quanto eu use, eu tenho o mesmo raciocínio. Então a gente vai começar a pensar em outros agentes tópicos, incluindo fitoterápicos. Nesse caso, a gente vai destacar a arnica enquanto seu papel anti-inflamatório, mesmo que as vias sejam outras, mesmo que eu esteja usando muitos, mais do que uma substância, então são fitoterápicos ou fitofármacos. Então, existem várias substâncias e não uma só, então existem vias que, por um lado, eu estimulo, por outro, eu inibo, então existe uma chance de um equilíbrio maior do que uma monodroga. Por outro lado, existe o risco de interações desconhecidas, e a capsaicina em outra linha não anti-inflamatória, mas como antiálgica, sem os efeitos anti-inflamatórios. Então, são duas substâncias tópicas, hoje em dia muito usadas enquanto alternativa e já com referência para diminuição de dor local enquanto opção. Bom, analgésicos, qual é a diferença dos analgésicos para os anti-inflamatórios? Que os analgésicos não vão ter esse efeito sobre a cascata inflamatória. Os analgésicos passam a ter outros dois efeitos importantes. O primeiro e mais preocupante é que ao longo do tempo o uso de analgésico tende a diminuir a tolerância à dor e diminuir a capacidade física desportiva, principalmente, porque essa é
relevante e referente à sua capacidade de tolerância à dor. Então, o efeito de somação de dose é bastante comum no uso de analgésico, que leva ao uso crônico à sua ineficiência. Existem alguns pontos específicos sobre alguns serem doping, outros atrapalharem ou não a performance esportiva, mas especificamente sobre o ponto de vista de piora, diminuição da melhora, não é uma piora, mas a diminuição da melhora em primeiro momento e aí sim a piora no segundo momento esportiva, pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, não é igual aos analgésicos, por exemplo, os opioides. Bom, medidas dietéticas. Existem níveis de evidência? Existe bastante discussão sobre as medidas dietéticas e os padrões inflamatórios. Ao contrário do que se discutia antigamente, do que se afirmava antigamente, hoje em dia se discute já com evidência que o tipo de substância que a gente encontra gerado na lise de membrana tem diferença sobre o tipo de alimentação que você faz cronicamente. Lembrar que isso não é uma forma aguda, então eu tenho uma inflamação e mudo agudamente a minha inflamação. Hoje em dia eu não tenho evidência para isso. A minha dieta para mudar fosfolipídio de forma aguda, isso não tem nenhuma evidência, mas parece haver evidência, então a gente já tem alguns trabalhos mostrando que sim, se eu tenho cronicamente uma dieta com menos, abre aspas, potencial inflamatório, eu tenho respostas inflamatórias menores. Então isso depende de uma variação mais crônica do que aguda. Mas isso ainda não é completamente claro na literatura. Então, aí um trabalho que mostra para a gente algumas medidas dietéticas crônicas, mais uma vez, e a utilização de suplementos e a diferença de padrão inflamatório com várias substâncias com um nível de evidência ainda bastante pobre. Então, vale um pouco da nossa reflexão sobre sim, estamos estudando isso, enquanto seres humanos, enquanto pesquisadores, mas ainda essa evidência para a fase aguda não foi observada e para a fase crônica ainda tem que ser um pouco mais bem entendida. Bom, então, quanto a tratar a inflamação, antes dela acontecer, e volto a dizer, a gente vai fechar a aula deixando isso de uma maneira mais clara. Quando não tratar a inflamação, quando a gente acha que a inflamação é um processo fisiológico, ela não vai derivar para nada mais grave, então não tem risco nem ao tecido, muito menos ao indivíduo, pela inflamação, e basicamente essa inflamação faz parte de um processo constitutivo do indivíduo. Mas a inflamação faz parte do processo constitutivo, tanto faz que a descrição clássica da diferença de COX-1 para COX-2 era onde a COX-1 era constitutiva e a COX-2 não, a COX-2 inflamatória, e o ideal, quando foram pensados os COX seletivos, por eles serem seletivos a COX-2, eles não causariam problema na COX-1 constitutiva, e obviamente a COX-1 constitutiva também é estimulada por processos inflamatórios pela cascata do ácido araquidônico. Hoje em dia a gente entende que isso é muito longe de ser essa verdade binária que eu acabei de falar para vocês, mas sim, mesmo não sendo binário, existe essa relação de uma maneira fácil da gente entender, e do que a gente tem do processo constitutivo, do processo de reação, em última instância, de adaptação orgânica, e a gente vai voltar a falar do músculo, porque a gente está falando de DOMS, relacionado à inflamação. Não tratar sempre. Isso é quase uma verdade para quem lida com doenças inflamatórias. É a mesma coisa quando a gente lida com esporte, com atividade física seja ela intensa ou não. Então, não tratar sempre, o segredo é quando tratar e não só como tratar. Por que essa história toda? De onde vem essa ideia? De onde vem a nossa questão? Tanto faz para a célula se ele teve uma lesão, claro que não tanto faz, mas inicialmente tanto faz, o estímulo no limite vai ser muito parecido, não na sua magnitude, mas o start dele vai ser muito parecido. Se ele teve uma lesão pequena ou se ele teve um abalo por atividade, por exemplo. E esse abalo mecânico dispara por mecanoreceptores, mas em algum momento ele tem uma superposição bioquímica muito, muito, muito parecida. Então, a partir do tempo que eu tive a lesão ou o estímulo, eu começo a contar um período de dias. Esse período de dias
faz, no caso do músculo, e a gente está destacando uma mobilização das células satélites, elas começam a se diferenciar, e mais ou menos existe aqui um tempo bastante interessante em torno do terceiro dia, da diferenciação dela em mioblasto, e aí a discussão se o músculo aumenta em tamanho ou aumenta só em volume. Isso é uma discussão bastante interessante sob o ponto de vista científico, mas do ponto de vista prático, faz muito pouca diferença para a gente se eu tenho mais um núcleo dentro de uma fibra, isso aqui é mais um núcleo, ou se eu vou formar mais uma fibra. Porque o que interessa é que esse núcleo vai formar proteína contrátil, em última instância, para essa mesma unidade muscular, é músculo-tecido, eu vou ter mais fontes produtoras de proteína contrátil. Então, se a gente vai discutir que sim, eu tenho algum ganho de célula, mesmo que pouco, eu tenho muito mais endonucleação, ou se basicamente eu tenho endonucleação e o resto é relevante, o que me interessa é que eu vou ter mais tecido contrátil, então eu passo a ter mais um diâmetro transverso maior, e aí eu tenho mais força em relação de aumento, a relação direta de aumento do diâmetro transverso pela aumento de força, é isso. O que a gente quer, isso é um estímulo a partir de uma lesão, é um estímulo inflamatório, lembrando para vocês mais uma vez, e a gente tem que ter ideia que se a gente tratar aqui, esse processo, ou ele é muito alongado, ou ele basicamente não existe, ele retorna para a fase inicial, que é a fase crônica da inflamação crônica, então ele não diferencia, a gente começa a se aproximar mais do tecido de fibrose do que um tecido de reparo tecidual para o tecido original. É óbvio, mais uma vez, que quando a gente usa um anti-inflamatório, a gente vai diminuir o processo inflamatório, vai diminuir a dor inflamatória, mas a gente paga algum preço com isso. Trouxe alguns artigos que já foram aceitos e não publicados, então por isso eu tampei os dados deles. Eles são artigos que, assim que sejam publicados, a gente traz, mas são artigos que eu participei como primeiro autor. Então o que a gente começa a trazer são outras formas de tratamento. Crioterapia. Crioterapia é uma terapia anti-inflamatória. Se não é uma terapia anti-inflamatória, tudo que eu falei sobre anti-inflamatório guarda uma certa analogia. E crioterapia, ao contrário do que a utilização é feita, ao contrário até do que algumas escolas usam, tem nível de evidência baixo. Mesmo que seja utilizado em larga escala, tem nível de evidência baixo. O que eu não estou dizendo que o gelo, a crioterapia local, não deva ser usado para tratar um trauma local. Mais uma vez, a gente não está falando de trauma, a gente não está falando da lesão inflamatória que deve ser tratada, porque, por exemplo, pode evoluir para uma síndrome compartimental, ou porque ela é uma lesão e traumática, ela deve ser tratada, ou ela é uma lesão por estiramento e deve ser tratada. A gente está falando do indivíduo que treina para ganhar performance e todo dia ele é tratado com anti-inflamatório, ou sempre depois de algum treinamento ele é tratado com anti-inflamatório. O erro não está na inflamação, o erro está na base. O treino dele está errado, o treino dele está acima. Não, mas senão ele não vai aguentar treinar no dia seguinte. Então tá. Então eu tenho um indivíduo com câncer, eu vou dar para ele remédio para dor, mas eu não vou tratar o câncer, porque ele não consegue trabalhar porque ele tem dor e não porque ele tem câncer. Isso não faz nenhum sentido. O que faz sentido para um lado e não faz sentido para o outro? Não faz sentido em nenhum dos dois. A gente tem que tratar a base. Esse indivíduo está treinando errado, ele tem que rever o tipo de treino que ele está fazendo. Mas ele não aguenta. Então, eventualmente, ele não aguenta, porque, cronicamente, você está fazendo mais mal do que bem a esse indivíduo por N motivos. Imersão em água. Então, se a gente não quer a parte anti-inflamatória, a gente vai trabalhar a água termoneutra. A água termoneutra pode melhorar a dor. Por quê? Porque ela é anti-inflamatória. Primeiro, a água termoneutra nem sempre é termoneutra, isso é um outro viés de alguns estudos, mas de qualquer maneira, o indivíduo que usa água termoneutra, normalmente ele faz atividade na água termoneutra, então ele está fazendo uma coisa chamada recuperação ativa. Recuperação ativa melhora DOMS, mas melhora por outras vias, não vias anti-inflamatórias, não vias que atrapalham a recuperação, atrapalham o ganho no esporte. Então, água termoneutra mais recuperação ativa é bem-vindo, que é diferente de água gelada e todos os riscos que a gente tem associado a isso. Então, é uma ressalva importante para a gente. Atividade física na água, mais uma vez destaque para andar na piscina, com algum ganho, alguns trabalhos mostrando
a vantagem disso, mas ainda com uma evidência muito baixa, talvez a maior discussão sobre isso é como padronizar o que é a altura da piscina, o que é a temperatura da água, como eu disse para vocês, água termoneutra várias vezes não é termoneutra, descrita como termoneutra, mas não é. Então, isso é uma padronização difícil dos estudos conseguirem concluir se existe ganho ou não. Massoterapia. Na verdade, massoterapia mostra um resultado bastante interessante na dor. Mais uma vez, massoterapia feita por massoterapeuta treinado com procedimento, também é uma dificuldade muito grande, mas tende a mostrar uma melhora muito importante na dor imediata, tardiamente, com pouca vantagem sobre outros métodos, principalmente sobre o descanso ativo. Métodos físicos, eletroterapia, também com a mesma característica, uma característica de melhora muito grande, imediata, mas uma melhora tardia, pouco significante. Terapias magnéticas, hoje em dia muita gente está estudando terapia magnética, poucos estudos ainda com número de pacientes significante, mas a terapia magnética nesse momento ainda com baixa evidência, apesar de modelos teóricos trazerem um modelo promissor, hoje em dia ainda há pouca evidência para isso. Contraste, a grande vantagem do contraste é aumentar o vis-a-latere, de uma forma artificial ele realmente aumenta, análogo à contração, análogo ao descanso, à recuperação ativa, não descanso ativo, mas a recuperação ativa, mas as metodologias de contraste são muito diferentes, a metodologia de 2x1, 2x2, 5x3, 5x5, são metodologias muito diferentes, então difícil essa padronização. Normalmente elas são feitas também associadas à água, então elas acabam se confundindo muito com a utilização de água termoneutra ou com água fria. Então, apesar de sim ter uma lógica fisiológica, é difícil de documentar isso dessa forma. Ultrassonografia, os trabalhos não mostram ganho do uso de ultrassonografia de ultrassom, não ultrassonografia, de ultrassom para o tratamento de DOMS. Então, especificamente para essa doença, não tem ganho a utilização de ultrassom no pós-imediato. E outros métodos vibratórios, também não existem outras técnicas vibratórias, que mesmo que deem um conforto inicial, se controlados com placebos, quer dizer, se utilizados fora da técnica vibratória, com aparelhos com menos energia, não mostraram nenhuma diferença significante. O que sobra com evidência? Basicamente, tratamento de onda de choque e fotobiomodulação são as medidas físicas hoje com maior evidência na literatura para tratamento disso. Bom, tratamento de onda de choque, mais um artigo aceito e ainda não publicado, mostrando a mudança celular e a capacidade do tecido celularmente mudar depois de um estímulo, mesmo estímulo muscular, mesmo estímulo doloroso depois de uma atividade física. E, mais uma vez, o nosso problema para tratar não é diminuir a dor, a gente consegue fazer isso com analgésicos ou anti-inflamatórios. O problema é fazer isso de modo que o padrão celular guarde o ganho que a atividade física tem enquanto objetivo, abre aspas, objetivo, fecha aspas, mas enquanto objetivo da atividade física e não só diminuir a dor, porque diminuir a dor a gente diminui com anti-inflamatórios ou com analgésicos. Qual é o problema do tratamento de onda de choque? Ele é um tratamento classicamente doloroso, sim, ele é um tratamento doloroso, não é insuportável, mas sim doloroso, e é muito difícil em alguém com uma síndrome inflamatória com dor, lembrar mais uma vez, o nome em português mais utilizado é dor tardia, então é uma síndrome dolorosa, eu aplicar um tratamento que cause dor. Então, é um tratamento com alguma dificuldade do ponto de vista prático de ser aplicado. Não impossível, mas guarda uma certa dificuldade para isso. E fotobiomodulação, basicamente descrito LED e infravermelho, já foi muito utilizado, principalmente infravermelho no passado, agora LED hoje em dia, mas LED e infravermelho até o momento não foi conseguido determinar pela ciência em estudos duplo cego e meta-análise o ganho para DOMS destas tecnologias, dessa fotobiomodulação. Então, o que sobra é laser,
também com alguma evidência científica, alguma dificuldade de parearmos os artigos científicos, porque o laser, em relação ao comprimento de onda, muda a resposta muscular. Então, existe alguma crítica sobre qual é o principal e o melhor comprimento de onda para tratar as lesões de DOMS. Se o objetivo era realmente só fazer reparo celular e ou vascular, ou para tratar dor, mas para alguns comprimentos de onda e para tratar dor, o laser conseguiu se demonstrar de forma significante, mesmo havendo ainda uma discussão na literatura se isso existe em todos os padrões, em todos os comprimentos de onda. Bom, outros casos, outros quadros dolorosos devem ser separados. Então, a gente não está falando de dor miofacial, a gente não está falando de ponto em gatilho que pode acontecer por quadros de força máxima. Então, são indivíduos que podem ter a superposição desses quadros, então a gente não deve confundir. O tipo de tratamento é diferente, a síndrome dolorosa é diferente, e quando a gente está falando de indivíduos realmente nas suas cargas máximas, a gente vê esses quadros superpostos e, eventualmente, parte do erro do tratamento é feito porque o diagnóstico foi feito errado e, obviamente, o tratamento é feito baseado no diagnóstico e aí os resultados se confundem. E, mais uma vez, a gente não está falando para não tratar lesões musculares. Lesões musculares devem ser tratadas com ou sem anti-inflamatórios, eventualmente cirúrgicas. A gente está falando de um outro fenômeno, a gente não está falando desta, a gente está basicamente chamando a atenção. O indivíduo que treina para ganhar performance, ele está todo dia usando anti-inflamatório para isso, ou sempre depois do treinão de domingo fazendo isso, ele está fazendo alguma coisa errada, ele tem que rever o treino, essa é a base da nossa discussão. A mensagem final, para alguém que eu sou o autor dessas revisões que eu mostrei para vocês, o problema de você fazer uma revisão sistemática é que você basicamente acaba com a conclusão que você vai ter que padronizar mais estudos e afins. E uma outra coisa muito difícil para padronizar em DOMS é o que causa DOMS. Porque você pensar que o que causa DOMS de um ultramaratonista seja o mesmo padrão que cause DOMS de um tiro de um atleta de 100, ou um indivíduo que faça LPO e ele sobe a carga, ou um indivíduo que faz CrossFit que sobe a carga com uma frequência muito grande, é a mesma DOMS? Provavelmente não. Então, se a gente não pensar em cima dessas meta-análises o que pode estar causando de ruído na metodologia de cada um dos artigos, a gente pode acabar saindo com o mesmo nível de certeza que a gente estava no início. E essa não é o objetivo. O objetivo, na verdade, de meta-análise é dar uma orientação para os colegas de como tratar, mas enquanto a gente não tem isso, a gente tem que ter a certeza bioquímica que tratar DOMS com anti-inflamatório, sem a menor dúvida, é um jeito de atrapalhar o ganho esportivo, a adaptação celular causada pelo exercício. Esse não é o nosso objetivo enquanto prescritores também de atividade física para a saúde. O melhor jeito de estar no lugar de evitar uma lesão é não estar lá. Logo, o melhor jeito de evitar lesão causada atividade física, sem a menor dúvida, é treinar de forma adequada, fazer progressão de carga de forma adequada e dar o tempo que o organismo precisa para se adaptar até a próxima carga que você vai aumentar ou mesmo dar para o indivíduo. Então, a parte do descanso faz parte do treinamento, a parte do no pain, no gain faz parte da lógica, mas a gente também não está falando que o objetivo é que o indivíduo tenha dor a qualquer preço ou que ele treine e se machuque a qualquer preço. Muito pelo contrário, a gente não está aqui para enganar esse processo fisiológico super medicando e aumentando a susceptibilidade do indivíduo a lesões. Pessoal, essa era a mensagem. Como eu disse, é um tanto quanto complexo fazer isso de forma virtual, sem trocar de dúvidas com vocês. Então, os presentes, eu vou dar a chance da gente bater um pouquinho de papo, destacando que é um bom prazer ter apresentado esse pool de informação para a gente ter dúvidas juntos. Perfeito, Fer. Eu acho que
foi uma aula bem esclarecedora, pelo menos para iniciar um pouco mais, saber um pouco do aprofundamento. Nem os artigos que o senhor está desenvolvendo, ansioso para que eles sejam publicados, para a gente poder ter pelo menos um pouco de noção do que está sendo investigado, que o senhor está desenvolvendo. Acompanho o trabalho do senhor de perto. Tenho muitos questionamentos. Direto a gente está em conversa, né, doutor? Quase todo dia a gente conversa um pouquinho. Eu estou olhando aqui o chat, o pessoal não tem dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, pode mandar no chat. Vai esperar um pouquinho. O nome da liga? Sempre quando não tem dúvida, eu fico com medo que ninguém tenha entendido nada, porque com certeza entender tudo não dá. Porque se alguém entender tudo, eu tenho dúvidas e eu vou esclarecê-las com vocês. Pessoal, a gente está aqui para bater papo, não existem verdades, é um prazer estar aqui para bater papo com vocês, então não tem necessidade nenhuma formalidade, vamos aproveitar o espaço para conversarmos das nossas dúvidas. Doutor, o pessoal não se manifestou por enquanto. Eu tenho uma dúvida mais em questão da parte de tratamento com gelo que o senhor especificou, que eu vi alguns stories do senhor fazendo o tratamento. As lesões mais comuns desses tipos de atletas, o recomendado para ter uma recuperação um pouco rápida e não ter uma abordagem medicamentosa, interferir na competição, Ele tá pipocando um pouquinho. Eu vou repetir, me fala se eu peguei tua pergunta. Qual é a forma de recuperar rápido o atleta? E você, ao mesmo tempo, falou na competição. Em competição, a gente paga o preço da melhora da performance do atleta porque ele vai competir de novo. Tá? Então, em competição, imagina uma competição que seja de manhã e de tarde, ou durante grandes jogos, você tem competição dia sim, dia não, ou todo dia. Então, naquele momento, o objetivo do atleta não é melhorar a performance dele a longo prazo. O objetivo do atleta é competir no dia seguinte. E a gente vai falar com a grande dúvida em ética e medicina do exercício do esporte. Tá, mas não tem escrito em lugar nenhum em medicina que eu posso medicar um indivíduo para ele competir melhor. Quero convidar a todos a pergunta onde está escrito que eu vou usar o meu saber médico para fazer alguém competir melhor. Isso não faz muito sentido. Se a gente fala disso em guerra, em qualquer momento, alguém vira para o médico e fala, poxa, mas você está medicando o indivíduo para ele ser um soldado mais eficiente. Isso eticamente não está certo. Por que no esporte está? Estou trazendo só a dúvida, porque isso também não é tão binário. Porque se o indivíduo vai competir de qualquer maneira, sim, é função sua diminuir a dor e o sofrimento dele e diminuir a chance de lesão. Se ele vai competir com dor, ele tem mais chance de ter um ato mecânico errado, logo ele tem mais chance de se machucar. Então essa primeira verdade que eu disse não é uma verdade tão binária quanto deve. Mas o que é sim verdade é, se eu considero todo o treino dele a competição da vida, eu considero toda a competição dele a final olímpica, eu com certeza estou fazendo mal tratando para dor toda semana de todo tiro que ele tiver. Então, não é verdade para um lado, não é verdade pelo outro, muito pelo contrário, mas existe um limite que isso é errado. Tá? Bom, nós vamos pegar o ponto que você perguntou, que foi um ponto específico. Eu tenho um indivíduo numa competição, ele vai competir de manhã e de tarde. Qual é a melhor forma de eu tratar? Eventualmente é medicamentosa. Se eu conseguir fazer não medicamentosa, eu posso fazer com gelo. Tá? Com imersão em água gelada. Qual é a vantagem da imersão em água? O tempo. A principal vantagem é o tempo. Tá? A água perde, a gente troca a temperatura para a água muito mais rápido do que para o ar, em torno de 25 vezes. Tá? Então, a grande vantagem é o tempo. Tem outras vantagens nisso. Tá? Eu posso ter a vantagem da pressão hidrostática também se eu ponho o indivíduo numa piscina. Então, a pressão hidrostática vai aumentar a pressão na coluna de água. Imagina alguém em pé mais de baixo para cima, vai ajudar um pouco no retorno. Tá? Então, eu peguei alguns exemplos. Se o indivíduo ainda consegue andar nisso, ele vai ter ainda a vantagem da compressão. E essa vantagem da compressão, do aumento do isolato, ele vai melhorar o retorno venoso e o linfático. Tá?
Então, vai ajudar a irrigar, porque uma vez eu tirei desse retorno, eu melhoro a irrigação, melhorando a irrigação, eu vou melhorar o descanso, então tem vantagens nesse processo. Mas, se eu faço sempre, eu diminuo o ganho relativo ao exercício, tá? Então, é um pouco desse pool, é um pouco desse equilíbrio que a gente tem que ter. Perfeito. Doutor, já emendando um pouco a dúvida, porque na Liga de Anestesiologia a gente teve uma aula especificamente sobre dor no atleta. Como o senhor falou, a gente geralmente entra com medicação. Aí tem a questão do doping. Pelo que tinham me falaram na aula, durante a aula, alguns corticoides, ou no caso a grande maioria, acaba afetando e pegando no antidoping. Então, um exemplo seria, nessas Olimpíadas, esses tratamentos não medicamentosos seriam mais utilizados? Então, o ideal é a gente sempre estar no não medicamentoso, mesmo que não fosse doping, tá? Corticoide em competição precisa de isenção de uso terapêutico. Em última instância, é doping, a menos que você justifique com muita precisão, tá? E essa justificativa tem muito pouco motivo que te libere para usar primeiro e perguntar depois. Por exemplo, alergia, tá? Então, DOMS não é um caso desse. E a legislação de doping sobre corticoide ainda vai mudar, ia mudar esse ano. Como os Jogos de Verão estão programados para esse ano, não mudou, mas vai mudar no final desse ano para o ano que vem. Então, corticoide especialmente vai aumentar o controle, as regras de hoje tendem a mudar para o ano que vem. Mas corticoide não é a primeira opção, tá? Nem do ponto de vista científico. Esquece doping ou não doping. Doping só existe no mundo olímpico, tá? No mundo olímpico, no mundo esportivo, lutas, no mundo esportivo com regra. Mesmo que não fosse o mundo esportivo com regra, DOMS não é, hoje em dia, não tem evidência nenhuma do ganho, e tem várias evidências do risco, ser tratada com corticoide, tá? Não é uma lógica. As pessoas tendem a confundir com a lombocetalgia, que causa contratura lombar, no qual as pessoas confundem uma coisa com outra e melhora a dor da lombocetalgia. O mecanismo de melhora é completamente diferente. Tá? É um mecanismo da diminuição do edema, da diminuição da compressão, que diminui a dor. Mas não tem nada a ver com DOMS que a gente está falando. Perfeito. Eu acho que as minhas dúvidas foram todas sanadas. Se alguém tiver alguma coisa, senão a gente pode encerrar. Acho que também para não ocupar muito tempo do senhor. Não me ocupa, é um prazer. Se o pessoal que está aqui presente quiser aproveitar e bater papo, a gente está aqui, com todo prazer. Não tem nenhum problema sobre o meu tempo, estou aqui para a gente conversar. Bom, doutor, a gente está conversando, a gente estava desenvolvendo até um artigo, né? A gente vai continuar desenvolvendo, vou agora entrar em contato com o senhor novamente. A gente terminar aquilo lá e entrar na parte da pesquisa com a doutora Ana. Pessoal, então acho que é isso. Vou encerrar aqui por hoje para a gente. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Aí, se o doutor autorizar, eu passo o contato dele para vocês tirarem dúvidas, caso estejam com vergonha aqui no momento. Mas a gente fica por isso. Tá? Muito obrigado, doutor, em nome da Laorto, em meu nome, em nome do comitê também. A gente agora prazer. Ativa. E vamos com tudo.